nenhuma condenação existe. Isso está em Paulo, Romanos 8:1. Sobre isso que nós vamos falar um pouquinho, como é que nós deturpamos isso conscientemente ou inconscientemente. E como a falta de compreender a espiritualidade, o reino dos céus, como nos fala Jesus, nos coloca em situações terríveis. Como fala o mestre, cegos conduzindo cegos. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas sempre rogamos ao mestre que nos envolve em luz, que o nosso coração se abra a cada dia, a cada momento, para que tenhamos a certeza de que a nossa vida é uma continuidade, que a nossa vida nos traz a oportunidade de aprendermos, nos traz a oportunidade de refletirmos e nos traz a oportunidade de sermos um dia acolhidos em luz pela espiritualidade maior no reino dos céus, pois nenhuma ovelha se perderá, como nos fala o Mestre Jesus. Que a paz desse Mestre esteja conosco. Bom dia. Então, a nossa preleção de hoje, a nossa fala de hoje é nenhuma condenação existe. Em Romanos, Paulo fala sobre isso. Ele diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Todos nós que começamos a entender essa mensagem de Paulo, uma das mensagens mais fortes que Paulo traz no Evangelho, em Romanos, nessa carta, ele está dizendo: olha, o que acontece no mundo, aquilo que a carne exige de vocês, não se preocupem com isso. Faz parte do aprendizado, faz parte da experiência, faz parte de você se tornar mais forte espiritualmente. Porque você, estando em espírito ligado a Jesus, tudo mais é inútil, é futilidade, é apenas algo necessário temporariamente. Mas ouvimos falar muito em salvação. Salvação. Entramos nas igrejas, ouvimos sobre salvação. Entramos nas casas, nos templos, ouvimos sobre salvação. E observamos que, embora se fala muito em salvação, observamos que ninguém é salvo de nada. Continua tudo muito mal, segundo o nosso olhar. A humanidade não aprende, segundo o nosso olhar. Os animais são melhores do que os homens, segundo o nosso olhar. Mas o Pai não nos criaria com essa perfeição que é o nosso corpo, que ainda vai se aperfeiçoar mais, para que nós não melhorássemos em nada. Aí nós nos perguntamos: mas por que falam tanto em salvação? Salvação de quê? Do que nós seremos salvos? Que salvação se refere? Se nós entendermos que a salvação, como falam, é como um passaporte para o céu, se a salvação que ensinam que Jesus nos trouxe e nos traz é como um passaporte de vacinação que você precisa ter assinado para poder entrar no reino dos céus, que nenhum cristão, nenhum daqueles que acreditam ou não em Jesus, se não tiverem esse passaporte, eles não terão esse benefício já aqui na terra. E aqui começa o grande conflito nas nossas almas, nas nossas consciências. Aí nós nos perguntamos: para que eu quero uma salvação para continuar vivendo aqui na terra, enquanto eu caminho por aqui e tudo continua mal, tudo continua ruim? Para que essa salvação que tanto falo, no que é que ela me beneficia? No que é que ela me fortalece? No que é que ela me ajuda a compreender a própria vida como em si? E essa pergunta que nós fazemos hoje, os filósofos já faziam. Lá no passado, fizeram essa pergunta aos cristãos, aos clérigos, aos doutores da lei, aos religiosos, quando eles falavam sobre a salvação eterna.
Salvação de qual perdição vocês estão falando? Qual perdição? A minha perdição? A sua perdição? A nossa perdição? Salvação do quê? E a resposta vaga, uma resposta impalpável. A salvação da perdição eterna, da perdição do inferno. Mas eu não sei o que é eterno, eu não sei o que é inferno. Então isso não me preocupa. Isso não me afeta. Eu não me perderei por isso, porque eu não sei o que é isso. Mas essa era a resposta que foi tomando conta das mentes daqueles que ouviam sem pensar, sem analisar, e se preocupando com uma salvação desde já. E esse é um ponto de conflito que ainda permanece entre nós, pois as nossas mentes lógicas dizem que isso não está certo. Isso não está certo. Mas nos esclarecem que Deus quer assim, que nós sejamos salvos, que nós sejamos aqueles que, para alcançar o reino dos céus, precisamos nos libertarmos do inferno. Qual inferno? Continuando o nosso pensamento, trazer para o dia a dia, na terra, nesse momento em que aqui estamos, para essa vida, trazer consciência, trazer luz, trazer paz, trazer amor, respeito. Isso não serve para cá. Porque o que eu vejo é exatamente a antítese disso, o conflito disso. Eu não vejo paz. Eu não vejo luz, eu não vejo amor, eu não vejo respeito. Por que eu quero ser salvo para ficar numa terra que a cada dia piora? Por que eu não vou viver a minha vida, os meus interesses, aquilo que eu compreendo como necessário para que eu tenha uma vida confortável, sem dramas, sem prejuízos? E a pior salvação que nos falam e que nos tira a esperança é a salvação que falam quando ela vem da presunção da salvação religiosa. Aquele que se diz representante do Pai, aquele que se diz representante de Deus, aquele que se diz representante de Jesus, nos diz através da sua presunção que a salvação só virá através da religião. E aquele que não é religioso? E aquele que é ateu? E aquele que sequer sabe o que é uma religião? Como eles podem ser desprezados, abandonados, não salvos, porque não compreendem e não entendem o que é um processo religioso? A salvação religiosa, é preciso entender isso, carrega muita presunção, carrega muito orgulho e muita arrogância. Não existem pessoas mais arrogantes daqueles que já são salvos pela salvação religiosa. Eu estou salvo. Essa arrogância, essa prepotência é que predomina sobre aquele outro que eu que estou salvo acredita que ele não é. E essa arrogância, ela tem uma medida, ela tem um tamanho, que ela pode chegar à casa das nossas famílias. Quando alguém, por exemplo, como está aqui, se suicidou, eu, na minha arrogância, na minha salvação, vou levar a salvação que eu conheço para essa família. E chego àquele lar, sofrido, desesperado, angustiado, e digo a eles que eles são infelizes, porque não verão nunca mais aquele ente querido que tirou a própria vida. Porque isso é contra a lei da salvação. Ele está condenado às penas eternas do inferno. Essa é uma arrogância, uma prepotência tão grande ao dizer que ele se perdeu para sempre. Mas Jesus está nos dizendo, dentro do que nós conhecemos, que nenhuma ovelha se perderá. Todos serão resgatados, porque Ele nos ama, porque Ele é o único com o Pai, que Ele se vai para construir outras moradas. Que essa perdição é essa? Por que ele está perdido para sempre? Eu tiro a esperança, eu acentuo a dor na minha arrogância, daquela salvação que eu acredito que o outro partiu para sempre. E isso não é verdade. Isso é uma prepotência, uma arrogância da minha fé falsa. A minha fé vaga, minha fé impalpável, uma fé que não constrói, uma fé que não edifica, uma fé que destrói. Aquilo que eu levo como salvação, na realidade, se torna uma perdição.
É uma perversidade arrogante que eu carrego. Para dizer para um ser humano, para um pai e para uma mãe, que quando chega chorando numa casa como essa, ou numa igreja, ou num templo, eu digo para eles que estão buscando o conhecimento, buscando um alívio para o seu coração, pelo desespero de ter descoberto o caso nos dias constantes de hoje, que a filha é lésbica, que o filho é gay. E eu digo para esse pai e para essa mãe que isso é um castigo divino. Eu digo para esse pai e essa mãe que está em crise, que ouve que para eles alcançarem a salvação, os seus filhos precisam passar por uma cura gay que eu criei, que eu instituí, que eu julgo que é necessário para que ele encontre, seja lá qual for a variação de gênero, a salvação que eu instituí. Por isso que Paulo diz que ninguém está condenado. Não é sexo, não é as escolhas equivocadas do dia a dia, não é nada disso. A salvação que o Cristo nos fala, que Paulo nos fala, não tem a ver com a salvação dos dias de hoje. Não vamos nos enganar, não vamos nos deixar levar por essas fantasias. Não estarão perdidos sem salvação, ninguém está perdido sem salvação. O pai e a mãe entram em desespero. Chegam em casa e querem forçar os filhos a buscarem essa salvação. E cria-se um conflito que destrói toda a família. E quando o filho ou a filha não aceitam, são expulsos do lar. Que salvação é essa? Os pais são aconselhados a não ficarem com aqueles filhos desviados das leis de Deus, para que não se tornem cúmplices do crime. Aquele filho que, com a bondade do pai, vem com essa transição de gênero, para aprender o que é ser feminino, o que é ser masculino, está em aprendizado um espírito que está aprendendo a conhecer a força do homem, a força das decisões, a força do trabalho, e aprendendo a ser generoso, a ser gentil, a ser suave, a ser bondoso, que é o lado feminino. Nós vivemos transitando essas duas energias, mas, segundo o nosso olhar duro, cruel, nós condenamos. E dizemos que para ser salvo da nossa condenação, é necessário se afastar do próprio lar. E o pai e a mãe acreditam que para salvar o filho, tem que expulsá-los para não serem condenados por Deus, porque querem ser salvos. E fazem isso do medo que carregam, porque dizem para eles que o diabo está batendo à porta. E se manter aquele pecado, aquele erro, aquela ignomínia do pai dentro do lar, o diabo entrará. E fecha-se a porta para esse menino, para essa menina, e uma família inteira vai padecer. Cuidado, queridos amigos, queridos irmãos, sobre a salvação que nos falam no dia de hoje. Não tem nada a ver com a salvação que Jesus, que Paulo e todos aqueles outros que falam, mesmo que em outras línguas, mesmo que em outras formas de religião, que a salvação, ela depende apenas do nosso próprio estado evolutivo. Compreender isso, compreender que quando nós fazemos pressão sobre os nossos filhos, as nossas filhas, que estavam em uma fase apenas, se transformando, nós os faremos se transformarem muitas vezes num modo de vida para sempre. Era apenas uma fase, uma dúvida da própria sexualidade, uma dúvida das próprias amizades, e nós chegamos com essa força sobre eles, dizendo que eles estão em pecado e que precisam passar pela salvação. E geramos uma raiva, geramos um ódio naquele ser que estava se formando, que se tornaria generoso, que se tornaria bondoso, que se tornaria caridoso e fraterno. Geramos uma raiva e uma atitude cruel dessa pessoa que sabe que não será salva em relação às outras pessoas. Se eu não estou salvo, já estou condenado, nada mais me importa. Posso fazer o que eu quiser.
porque a condenação é eterna. Tira-se a esperança, tira-se a luz do coração do outro. Mas os amigos espirituais estão nos dizendo, estão nos ensinando que a salvação também não é apenas teológica, não é a salvação da culpa. Podemos perguntar: qual culpa eu carrego? E a resposta teológica que nós aprendemos há gerações e gerações é a culpa do pecado original, Adão e Eva. Vejam como não tem sentido isso. Estamos vivendo no século 21, com tecnologia que mapeia a Lua, que mapeia Marte. Nós estamos nos conectando imediatamente de um continente ao outro, em segundos. E estamos presos numa culpa de Adão e Eva, porque nos dizem que é assim. Inteligência artificial. E sou culpado pelo erro de Adão e Eva? Não faz sentido. Isso é uma fantasia que a nossa mente aceitou quando lá estávamos em formação. E é difícil nos libertarmos disso. Fica até meio chato e difícil de acreditar que nós somos culpados pelo pecado original. Se Jesus nos fala a cada um segundo as suas obras, não somos responsáveis pelo erro do outro. O erro do outro diz respeito a ele. E ficamos nessa discussão sobre quem está perdido ou não por causa de Adão e Eva. Como vocês estão vendo aqui, e uma pessoa que nunca ouviu falar de Adão e Eva é abordada por um cristão e ouve dizer que essa pessoa está perdida por causa do pecado de Adão e Eva, que ele nunca ouviu falar. Nós temos que ter essa consciência para orientar outros quando conversarem sobre esse assunto, para que eles possam entender que a finalidade da vida é a salvação, sim, porque ninguém está condenado. A condenação está essencialmente ligada à nossa forma de pensar, ao nosso momento de entendimento e como nós compreendemos a nossa posição na humanidade. E não porque há um pecado original que eu sequer conheço. E aqueles que dizem que quem não conhece Jesus, que nunca ouviu falar, também não se salvará. Mas se eu vivi a minha vida inteira, fui educado por um pai amoroso, fui educado por uma mãe boa, eu estudei, eu aprendi, eu me tornei honesto, eu sou ético, moral naquilo que eu entendo. Eu trabalho desde cedo, me esforço para cuidar bem da minha família, da minha mulher, da minha esposa, dos meus filhos. Me considero um homem bom. Por que eu sou condenado? Porque eu nunca ouvi falar desse Jesus. Mas Jesus nunca disse isso. Jesus nunca nos disse que aquele que não o conhecesse estaria condenado eternamente. E nós podemos pensar: eu estou perdido. E aquele cristão é equivocado ainda. Não vamos culpá-lo. Aprendeu assim. Meu irmão, você está perdido porque você ainda não aceitou Jesus. Quem é Jesus? Que nós conhecemos, que nós estudamos, que nós estamos aprendendo. Quem é Jesus? Que para que eu possa ser salvo eu tenho que dizer oi para ele. Não é verdade. Isso é um grande equívoco, é um grande erro. Porque se mesmo que eu não conhecesse, mas eu tenho apegos culturais diferentes, eu tenho laços afetivos de outra natureza, e por ouvir falar e não conhecê-lo, eu estou condenado. Mas se todos nós somos filhos do mesmo Pai, por que uns estão condenados e outros não? De acordo com a minha forma de pensar. E Paulo vai nos ensinando isso, que as dores que chegam aos nossos corações na luta, elas não têm caráter punitivo e nem salvacionista. As dores que chegam em nossas vidas fazem parte do momento em que nós estamos vivendo, da terra em que nós nos encontramos, da cultura em que nós estamos. Não tem nada a ver com salvação. São convocações, os amigos nos dizem, para que nós, ainda filhos rebeldes, para nos edificarmos interiormente, tirarmos aquele
castelo que está desmoronando em nós e construir um homem novo, reparando os próprios erros. Não há condenação. É necessário reparar, é necessário acertar. Alegrias, facilidades, conforto que nós temos, beleza, sexualidade, saúde, são concessões do Pai. São empréstimos. Assim como esse corpo que nós carregamos. Nós somos possuidores, mas vamos ter que prestar contas, conforme o uso que fazemos disso. Se todas essas facilidades eu utilizo para me tornar melhor, para me construir como um ser digno e socorrer o meu próximo, eu estou sendo digno, não da salvação, mas daquilo para o qual eu vim, para ensinar o outro que não há condenação. Que o alimento que mantém a vida é o amor. O Pai vos ama. Mestre, qual é o maior mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. E eis aqui o segundo, já emendou. Amar ao próximo como a si mesmo. O amor liga-nos a Deus e liga-nos ao próximo. Mas sim precisamos entender que sem o amor a nossa vida é vegetativa. Ela é um acordar, um fazer higiene, um se alimentar, um trabalhar, um relacionar-se e voltar para casa e no dia seguinte tudo se repete. É um fenômeno vegetativo, é um automatismo que pouco a pouco a nossa mente vai percebendo que não tem significado existencial. É um vazio. Porque não compreendemos esse amor que nos envolve. Essa salvação que está o tempo todo, não ligado aos nossos atos em si, mas sim na compreensão do amor. Como Joana de Ângeles nos fala, o amor não amado, Jesus. O amor incompreendido, Jesus. O amor perseguido, Jesus. O amor desprezado, Jesus. O amor sempre encontrará adversários. O amor, quando verdadeiro, se irradia como a luz, Jesus. Nunca se macula, Jesus. Não tem ressentimentos, Jesus. Dissabores, Jesus. Amarguras, Jesus. Às vezes eu digo, e meus amigos dão risada. Qual é a única energia que não se contamina? A do amor. Todas as outras energias se contaminam, são suscetíveis de serem contaminadas, de serem deturpadas, mas a energia do amor não. É a única energia que não se contamina, que vai curando as demais, que vai sanando feridas, que vai socorrendo e amparando. E assim nós precisamos entender que essa salvação, essa não condenação está no amor. É necessário servirmos sem cessar ao nosso próximo, aquele que não conhecemos, aquele que nos procura, naquilo que nós entendemos o que é servir. Porque essa é a nossa finalidade. Construir o bem, construir a paz, construir o progresso em todo lugar onde nós estamos. E esse construir não é de um dia para o outro. Esse construir é algo que se reflete da nossa própria construção, do nosso próprio fortalecimento do nosso espírito. Compreender que esse processo de entender que a salvação que tanto nos pregam por aí não tem nada relacionado com a prática do amor. Nada. Com a prática de entender o que é servir como Jesus serviu e serve até os dias de hoje. O Mestre nos aguarda. Eu me vou preparar outras moradas na casa do meu Pai. Nenhuma das ovelhas estará perdida. Eu vos amo. A ovelha reconhece a voz do bom pastor. Por que bom pastor? Porque existe um mau pastor. E a ovelha precisa reconhecer o bom pastor. Eu sou uno com o Pai. Vós sois Deus, podeis fazer mais do que eu faço.
Não há condenação, percebe? Não há uma palavra do Mestre que diz estáis condenados para a vida. E encerrando, quando ele diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre as palavras dele, ele está dizendo que o inferno não existe. Porque as portas do inferno não prevalecerão sobre os meus ensinos. Os meus ensinos, os meus mandamentos são eternos. E aquele que me segue, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz. Jesus não diz que é a salvação. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Não vamos ouvir aqueles que dizem que a salvação é necessária, que está aqui ou naquele tempo. A salvação está em nossos corações. Quando nós nos tornamos sinceros seguidores do Mestre, praticando a sua lei de amor, o seu mandamento de justiça e paz. E assim terminamos um pouquinho essa fala sobre não há condenação. Guardem isso. Não existe condenação. Existem momentos de dores? Existem. Existem momentos de tristeza? Claro que existem. Existem momentos de angústia, onde nós nos sentiremos totalmente desamparados? Existem. Mas não há condenação. Porque nós não estamos órfãos. Por mais solitários que possamos nos sentir, nós não estamos órfãos. A espiritualidade, o Pai sempre coloca mãos amigas para nos amparar e nos dizer: não desista, continue, confie, porque o Mestre está no meio. Vou fazer a prece de encerramento. Nosso coração, amado Mestre Jesus, se livra das sombras profundas que julgávamos eternas quando ouvimos e lemos o nosso irmão Paulo. Não há condenação. Porque aquele que caminha contigo, Mestre, aquele que compreende as suas leis mesmo sobre outras formas, sempre estará a caminho da própria luz. Rogamos a Ti que nesse instante, nesta casa, todos os que aqui estão presentes, na carne ou fora dela, saibam que a salvação que tanto buscam em inúmeras religiões e doutrinas está no próprio coração, quando acham dele que é necessário praticarem o amor em si mesmo e para o próximo. Servir sem cessar, como nos ensina. E assim, agradecemos pelo instante de hoje. Então, paz a todos.